Fala galera, estamos aí com mais um vídeo do tema Igreja Imatura. Estamos aí na nossa quarta parte dessa série de mensagens, baseado sempre na carta de 1 Coríntios. Então vamos lá, agora é a sétima característica, carne sacrificada aos ídolos. Vai falar assim lá em 1 Coríntios 8,13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Um dos problemas ali da igreja de Corinto era comer carne sacrificada aos ídolos, sendo que para um judeu isso era uma abominação, isso era um pecado. Então Paulo vai dizer que se você come, se você não come, você deve fazer tudo aquilo para a glória do Senhor. E ele vai além. Lá em 1 Coríntios, do verso 1, ele começa a falar sobre esse tema e ele vai ali até ali no meio do capítulo 8 de Coríntios. E no verso 13 ele vai falar assim: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. O que Paulo estava preocupado não era se eu devo ou não comer carnes sacrificadas aos ídolos, mas o que ele estava preocupado é: eu serei uma pedra de tropeço para aquele irmão? Sim, então não devo comer, não devo fazer. Não? Então tranquilo, estou liberado para fazer aquilo. E hoje, talvez você está pensando, mas o que que isso tem a ver com a igreja de hoje? Hoje, realmente, não temos muito problema na igreja com carne sacrificadas aos ídolos, mas temos problemas com pedra de tropeço. Por exemplo, algumas coisas que são muito debatidas na igreja de hoje. Posso fazer uso de bebida alcoólica ou não? E aí que você pode encaixar isso que Paulo está dizendo. Eu não vou falar aqui se você deve ou não fazer uso de bebida alcoólica, mas se o uso de bebida alcoólica que você for fazer vai servir como pedra de tropeço para o irmão, então não devo fazer esse uso. Não vai fazer? Então beleza. Você vai beber lá na sua casa tranquilo? Tranquilo. Faz o que você tem vontade lá, desde que o seu coração não te condene. Agora, a partir do momento que aquilo seja uma pedra de tropeço para outro irmão, não devo fazer isso. Se a gente sempre pensar isso, iremos ter uma vida madura, iremos ter uma igreja madura. Porque toda vez que se eu fizer alguma coisa, eu pensar, será que se eu fizer isso e algum irmão vê eu fazendo isso, será uma pedra de tropeço na vida dele? Se foi a gente não abrir mão disso, teremos ali uma vida diferente, teremos ali uma igreja diferente. É simplesmente tirar o nosso óleo do nosso umbigo, tirar o óleo do nosso eu e olhar para o próximo. Olhar, será que eu servirei de ajuda para o meu irmão ou de tropeço para o meu irmão? Se eu servir de tropeço, não devo fazer isso, devo abrir mão. Mas se eu servir de ajuda, sim, devo fazer. Devemos abrir mão de coisas que não será para edificar. Paulo vai falar até mesmo nessa carta que devemos fazer tudo para edificação, nunca para condenação, nunca para a ruína de outro irmão. Então, não temos problema com carne sacrificada aos ídolos, mas temos outros tipos de problemas na igreja de hoje e problemas que devemos pensar sempre. É pedra de tropeço ou não é? A oitava característica, a ceia do Senhor. Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, quanto um fica com fome, outro se embriaga. 1 Coríntios 11, verso 20 ao 21. A igreja de Corinto, como eu falei, era para ser uma igreja madura, porque era uma igreja que tinha tudo, era uma igreja próspera. A cidade de Corinto era uma cidade rica, então muito provável ali que muitas pessoas que frequentavam aquela igreja tinham dinheiro, eram pessoas melhor bem de vida ali financeiramente, eram pessoas que tinham muitos dons, porém existiam brigas ali que você pensa assim, nossa, mas que briga ali, sem noção, brigar por causa da ceia do Senhor, porque simplesmente quem tinha dinheiro, eles pegavam ali toda a ceia, preparavam todo o alimento e comia ali desesperadamente. E aqueles que tinham pouca condição financeira não tinham nada para comer, não tinham nada ali para fazer a ceia do Senhor. Não tinha nem um pão e nem um vinho ali para fazer a ceia do Senhor. E Paulo está dizendo que isso é imaturidade. Quando você se reúne, Paulo fala, não é para comer a ceia do Senhor, porque vai cada um come a sua ceia sem esperar pelos outros. E da mesma forma, temos muitas vezes divergências contra a ceia do Senhor no nosso dia. Aí talvez você pense, mas a ceia do Senhor é servida igualmente. Mas eu não falo só da ceia do Senhor nas igrejas locais.
Eu vejo locais que são tão pobres, que não tem nem o suco de uva, não tem nem um pão para fazer ceia. Eu já vi locais em situações tão críticas financeiramente que eles pegam um biscoito e água para fazer a ceia do Senhor. E aí que tá. Aí vem o religioso e fala assim: ah, mas isso não é ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é pão e vinho. E mas e se eles não tiverem o pão e o vinho? Se eles tiverem só a água e o biscoito, eles não podem fazer isso? Porque aquilo que Jesus nos deu não foi necessariamente comer o pão e o vinho, mas foi uma simbologia que toda vez que tivermos aquela intenção de comer o pão e comer do corpo do Senhor e beber do sangue do Senhor, iremos estar dizendo que estamos esperando a vinda dele. Então, se isso que Jesus nos trouxe para nós é uma simbologia, por que ainda ficamos criticando aquelas pessoas que não têm condições de ter o pão e o suco de uva ou o vinho para fazer a ceia do Senhor? Isso é sinal que a nossa igreja ainda é imatura. Devemos, antes de criticar, olhar com aquela igreja se elas não têm condições e ajudá-las a elas terem uma ceia digna e não criticar porque eles estão fazendo algo ali em alegria. Muitas vezes eles não têm nada, mas o que eles têm, eles fazem com alegria. E muitas vezes nós olhamos ali de fora sem entender o porquê eles estão fazendo isso, resolvemos simplesmente criticar. Procure saber antes de criticar, procure verificar antes de criticar, sempre, não só nessa questão do Senhor, não só na questão da ceia, mas sempre que você vê algo que você não concorda, procura saber se aquilo que você não concorda, por que eles estão fazendo isso. Às vezes eles estão fazendo isso porque eles não têm condições financeiras para fazer melhor. E aí sim você pode, ao invés de criticar, ajudar para eles fazerem melhor. Amém, pessoal? Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal e te esperamos na semana que vem com a quinta mensagem e a última sobre a igreja imatura.